e amém. Pode sentar, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. E o verso de número 1. Salomão escreveu 3 livros. Salomão escreveu Provérbios. Salomão escreveu Eclesiastes. E Salomão escreveu Cantares. Segundo os historiadores, Salomão escreveu esses 3 livros em 3 fases distintas da sua vida. Salomão escreveu Cantares quando ainda era um jovem, romântico, apaixonado. Salomão escreveu Provérbios já na sua meia-idade. E alguns acreditam que Salomão escreveu Eclesiastes quando já estava velho. E quando Salomão escreveu Eclesiastes, eu acredito que realmente ele vai falar lá no capítulo 12 da velhice, dos reumatismos da vida, dos dentes caindo, de não ter mais sabor de desfrutar de uma Coca-Cola, de não dormir direito. É assim ou não? Quando a gente fica velho, né? Salomão vai falar sobre isso. E Salomão, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma análise da sua vida, de tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Tem um filme, eu já falei sobre ele aqui, chamado O Resgate do Soldado Ryan. A história diz o seguinte, que a mulher teve uma guerra nos Estados Unidos, a mãe tinha 2 filhos, e um dos filhos havia morrido, e ela não podia perder o segundo filho. E aí o departamento do exército dos Estados Unidos, eles juntam um batalhão, e eles dizem, olha, vocês vão nos campos de batalha e vocês trazem esse menino de volta, porque a mulher já perdeu um, ela não pode perder o segundo filho. E aí eles reúnem os melhores soldados, os atiradores de elite. Tinha um lá muito interessante, que quando ele atirava, ele dizia, Senhor, adestra a minha mão para a guerra. E eles, no meio do caminho, esse batalhão, ele vai passando por algum tipo de dificuldade, e eles vão morrendo, vão caindo, vão tombando nas guerras, no meio do caminho. E alguém diz assim, tomara que o sacrifício que a gente está fazendo por esse menino, vale a pena, tomara que ele descubra a cura do câncer. E aí já no final do filme, acho que o filme tem umas 2h30, alguma coisa assim. Já no final do filme, ele o Tom Hanks, que é um dos capitães, ele está ali lutando ali para atravessar uma ponte, o seu batalhão morreu quase inteiro, ou morreu inteiro. Tom Hanks está ali baleado junto com o menino, com o Ryan, e ele leva um tiro, ele diz assim, passa a ponte, que lá o outro exército vai te pegar, e ele não quer sair. Aí ele olha para o rapaz e fala assim, olha, faça valer a pena o sacrifício que o meu batalhão fez por você. Faça valer a pena. Aí quando eu vejo como que esse grito fosse um grito do próprio Deus, quando a Bíblia diz que lá no João 3,16, que ele enviou o seu Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus Cristo teve que morrer, para que eu e você tivéssemos uma vida. Agora a pergunta
que Jesus está fazendo nessa noite para você é: você está vivendo uma vida que valeu a pena o sacrifício dele ali naquela cruz do Calvário? Será que no final das nossas vidas a gente vai dizer: eu fiz valer a pena cada gota de sangue derramada ali na cruz do Calvário? A nossa vida, como a Bíblia diz, ela é um sopro. Ela passa rápido. E ela nos surpreende. Ela nos traz surpresa. E muitas vezes surpresas negativas. A Bíblia diz que Salomão escrevendo, ele diz: olha, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade, das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasceu de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna o seu circuito. Todos os rios correm para o mar e o mar nunca se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá torna eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enche os ouvidos de ouvir o que foi e o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há novo debaixo do sol. Há algumas coisas do que eu posso dizer, isto é novo? Não. Já foi nos séculos antes de nós. Já não há lembrança das coisas que procede, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-se com sabedoria de tudo o que sucedeu debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos do homem para neles o afligir. Atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que se falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que eu me engrandeci, subjuguei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem sido largo em experiência de sabedoria e de consciência. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura, e vim a saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há enfardo, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Salomão, ele está dizendo que a vida inteira, tudo aquilo que ele correu atrás, era como, quando a Bíblia fala de vaidade, não é aquilo que as mulheres têm hoje, que a gente fala de vaidade, de ficar bonita, de colocar um batom, de pintar um cabelo. Não é isso. Ele está dizendo que vaidade é um sentimento de você correr para querer segurar o vento e você nunca conseguir. Você correr atrás da felicidade
em lugares, e quando você pensa que alcançou essa felicidade, você vê que a sua vida continua vazia, que a sua vida continua triste. Salomão ele vai dizer, olha, ele vai dizer que ele disse comigo mesmo: eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Salomão ele começa uma jornada que cada um de nós ou começamos ou estamos no meio dela, uma jornada atrás da felicidade. E Salomão diz assim, olha, no versículo 3 do capítulo 2, resolvi no meu coração, dai-me ao vinho, regendo-me com toda a sabedoria. Salomão disse, olha, eu vou procurar a felicidade na bebida, vou tomar todas, vou alegrar o meu coração. E ele vai dizer que depois disso tudo, ele diz, isso é vaidade, ou seja, isso é vazio. Depois que você acorda da bebedeira, a única coisa que resta na sua vida é um sentimento de vazio e um sentimento de frustração. Você está no meio da roda dos amigos, está dando aquela risada feliz, mas quando você chega na sua casa sozinho, que você se tranca dentro do seu quarto, você observa que aquela alegria, ela não consegue preencher o vazio que existe no seu coração. Ele diz, ele vai procurar felicidade em outros lugares. Empreendi grandes obras, edifiquei casas e plantei para mim vinhas. Ele diz, eu vou me sufocar no trabalho, eu vou trabalhar demais, eu vou me envolver, vou me entregar 100% no trabalho, porque eu sei se eu for bem sucedido na minha firma, eu sei se eu for bem sucedido financeiramente, eu vou ser feliz. Agora a pergunta é, todo mundo que tem dinheiro é feliz? Sim ou não? Todo mundo que não tem dinheiro é infeliz? Ele diz, comprei servos e serva, tive servo nascido em casa. Ele vai dizer, eu vou procurar a felicidade em gastar, vou usar o cartão de crédito. Já viu aquela, pena que você não pode fazer isso, mas tem algumas mulheres, quando elas estão estressadas, tristes, elas vão no shopping, vou gastar. Vou gastar. Entra numa loja, compra sapato que nunca vai usar, compra roupa que nunca vai usar. Por quê? Porque afinal de contas, ela diz, se eu comprar, se eu tiver dinheiro para comprar, eu vou ser feliz. Não é assim? Você lembra do primeiro carro que você comprou? A felicidade que você tinha? Lavava o carro todo dia, colocava o jornalzinho para pisar o pé e dizia assim, bata o pé antes de entrar. Como é que está o seu pé? Deixa eu ver. Se ia passar uma poça de lama, você dava uma volta para o outro lado para não sujar o carro. E você se sentia feliz momentaneamente com aquela aquisição. Aí com o passar do tempo, o que acontece? Uma vez eu descobri, eu fiz isso tudo quando eu comprei meu primeiro carro, uma Brasília azul, chamava ele Trovão Azul. Lavava aquele negócio lá, encerava. Eu era feliz por algum tempo, mas com o tempo aquele sentimento de felicidade foi saindo. Até um dia que eu encontrei, que eu vi que estava nascendo um pé de feijão no lado do passageiro. Você lembra da primeira casa que você comprou, você que tem casa?
Era tudo que eu queria, Deus atendeu as minhas orações, hoje eu sou uma pessoa feliz. Hoje você diz, não, a casa é pequena, o apartamento não presta, eu quero sair desse lugar aqui. Por quê? Porque nada disso preenche o vazio que existe dentro do nosso coração. Salomão diz, amontoei também para mim prata, ouro, tesouro. Ele diz, não, eu vou ter uma estabilidade financeira boa, vou juntar dinheiro, vou conseguir o meu primeiro milhão. E aí Salomão, depois que ele consegue todo o dinheiro, ele diz, eu ainda sou infeliz. O verso 10 diz, tudo quanto desejava os meus olhos, eu não neguei, nem me privei. Salomão disse, eu vou procurar a felicidade no sexo. Aí a Bíblia diz que ele tem 300 mulheres e 700 concubinas. E aí ele diz assim, é vazio, é correr atrás do vento, é tudo igual, é um sentimento de tristeza. Aí o que é a felicidade? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Se Deus nos chamasse hoje, será que a nossa vida valeu a pena? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Felicidade, ela é construída não com coisas, mas com pequenos momentos na nossa vida. A nossa felicidade, ela é construída quando você coloca Deus em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, você começa a observar nos pequenos detalhes da vida, você começa a formar a sua felicidade. E quando você é feliz, não tem nada que te abale. Talvez você esteja fazendo grandes planos, grandes projetos. Não é errado fazer plano. O errado é quando você deixa Deus fora desses planos. Eu vim aqui nessa noite para trazer uma reflexão para a nossa vida, para ver o que se realmente estamos fazendo a nossa vida valer a pena. Quais são os teus projetos? Quais são as tuas prioridades? Durante alguns meses atrás, eu sempre falo aqui na igreja, de vez em quando eu conto algumas histórias da minha vida, eu conto que eu tinha duas mães. Eu tinha uma mãe da onde eu nasci, uma mãe biológica, e uma mãe que me criou. Que quando a minha mãe biológica me levou para o interior, foi a minha mãe tia que ficou comigo. Ela tinha 4 filhos, ela ficou comigo, eu e o meu irmão. Depois a minha tia faleceu, tinha mais 6 filhos, ela ficou com 4 dela, com 2, 6, 12. Criou todo mundo. A gente não tinha vida fácil, mas ela conseguiu criar todo mundo. E eu estava combinando com ela esses dias de visitá-la agora em setembro. Estou pagando a passagem. Aí eu recebi uma ligação essa semana, ontem, dizendo que ela estava no hospital, doente. E aí hoje à tarde, 2 horas, mais ou menos umas 2, 3 horas,
eu recebi uma ligação boa da filha dela, dizendo que, a Bia, nós chamamos ela de Bia, a Bia está bem, acabou de comer, ela não estava comendo, acabou de comer, e ela está bem agora. E eu disse, mandei uma mensagem de glória a Deus. Aí eu coloquei o celular num canto, eu desci lá no escritório que eu tenho lá em casa, e quando eu voltei, estava uma mensagem no WhatsApp: a Bia acabou de falecer, acabou de morrer. O mesmo sentimento que eu estava de alegria naquele momento, de repente um sentimento de tristeza, um sentimento de que a vida, ela passa tão rápido, e a gente muitas vezes, a gente dá valor àquilo que não precisa dar valor. A gente procura felicidade aonde não tem felicidade. Eu conheci um homem lá em Vargem que ele era dono de um cartório. Na velhice dele, ele passou pela igreja e ele falou assim: olha, eu daria todo o meu dinheiro para mim ter a minha família de volta, porque ele focou demais em ganhar e ele acabou perdendo aquilo que poderia trazer felicidade para ele. Salomão entendeu que nós não precisamos de grandes coisas para nós sermos felizes. A gente precisa de Deus, mas não só de Deus, porque a Bíblia diz: você crê de verdade que se você tiver Deus, somente Deus, você é uma pessoa feliz? Sim ou não? Quem crê? Se você tiver só Deus, você é feliz? Por que é então que lá em Gênesis diz assim: Deus faz Adão primeiro, e ele começa a ver o comportamento de Adão, e ele vê que Adão não está feliz, que Adão está se sentindo sozinho. E aí Deus diz assim: Adão não está feliz. Deus diz: façamos o homem, ou façamos uma adjuntora, alguém para estar do lado dele, alguém para se relacionar, porque o ser humano, nós somos pessoas que vivemos através de relacionamento. E se tem uma coisa que eu noto que está sendo usado por Satanás exatamente para quebrar os relacionamentos, por exemplo, o telefone celular. Você senta junto com uma pessoa na sua casa, e você não consegue conversar com a pessoa. E aí, estava lendo essa semana, antes de ontem, lá no Japão, não sei quantos milhões de suicídios esse ano já. País mais rico do mundo, país que descobre as tecnologias mais poderosas do mundo, aonde as pessoas são mais infelizes. Por quê? Porque não se tem relacionamento. Porque a nossa felicidade, ela é construída de pequenos momentos. No final da nossa vida, a gente vai ter aquele momento que a gente vai passar como um filme, não o quanto de dinheiro você ganhou, não o quanto de casa que você deixou, mas vai passar como um filme, pequenos momentos que te tornaram felizes. Quando você junta tudo isso,
você descobre a felicidade. Quando eu estava pensando hoje à tarde, na morte da minha mãe, eu chamo de mãe porque me criou, sou um que tem duas mães. Eu lembro que naquele tempozinho que tinha a vitrola, tinha um disco pequeno assim, um compacto disco pequeno. Eu gostava de ouvir aquelas músicas, eram umas que nós ganhamos, que era um disco promocional da propaganda da Hollywood. E a minha tia, imagina só, com aquele monte de gente morando na casa dela. Se todo mundo fosse usar televisão preto e branco, a gente pulava na casa do vizinho para ver aquela televisão colorida. O jovem não sabe nem o que é isso, sabe? Aquelas Full HD que colocavam, eles compravam uma tela verde, quem lembra? E colocava na frente lá e sentava todo mundo ali no chão para assistir os filmes. E aí eu gostava de ouvir aquela música lá no toca-fita, e a minha tia falava assim: olha, desliga isso aí, porque a energia vai vir muito, muito alta. Aí eu falava assim: não, eu vou baixar. Na minha inocência, se eu baixasse o volume, diminuir o gasto de energia. Eu falei: não, mas eu estou baixando aqui, eu estou ouvindo bem baixinho. Sabe, quando eu lembro desses pequenos momentos, são momentos que nos traz alegria. Ela fazia compra no final do mês, ou no começo do mês, quando ela recebia dinheiro, e tinha um móvel lá, que também o jovem não conhece, chamado cristaleira. Quem lembra desse negócio assim? Quem lembra? Aí ela colocava comprava umas rapaduras, umas bolachas lá, e elas fechava ali dentro, trancava ali dentro, e nós dormíamos, imagina só, 16 pessoas, nós dormíamos em redes, e eu dormia na sala, até lá na cristaleira e a gente tinha dia que a gente comia pouco, e aí no dia da compra, ela trancava, e aí à noite, quando ela estava dormindo, a gente ia igual um bandido, pelas redes assim, ó, por baixo, se arrastando. Aí quando chegava lá, puxava, estava trancado, puxava a gaveta, metia a mão por dentro, e a gente roubava ali a rapadura. Aí quando você começa a pensar, e tudo que a gente pensava naquela época, não, eu preciso ganhar muito dinheiro para me ser feliz. Mas a gente mal sabia que esses pequenos momentos que a gente tinha lá de ver aquela televisão verde, eram os momentos de felicidade. Quando a gente vê hoje, a gente diz: eu era feliz e eu não sabia. Porque eu já fui, irmãos, não sei você, mas já saí daqui para ficar tipo 10 dias ali naquela região de Ubatuba, esticar ali para o Rio de Janeiro e ficar ali, sabe, brigado com a minha mulher e estragando tudo aquilo que era para ser um momento feliz. Então você olha, não é o ambiente, não é o local, não é aquilo que você faz, nem aquilo que você tem, é como você conduz os seus relacionamentos. Você pode estar em Paris, mas está brigado com quem você gosta. Isso não te traz felicidade. Isso não traz felicidade. Porque felicidade, ela é feita de pequenos momentos na nossa vida, pequenas lembranças. Lembranças que até no momento que você está passando, você fala: como é ruim, mas quando você está com alguém que te apoia, alguém que está junto com você, lá na frente você vai ver que aquele momento de tristeza que você estava com alguém é mais feliz do que um momento que você achou que era feliz, que você estava sozinho. Você está me entendendo? Salomão começou a olhar a vida dele e a ver
que tudo aquilo que ele tinha conquistado, aonde ele tinha buscado a felicidade, ele não tinha encontrado. Por quê? Porque Deus nos fez para termos relacionamento. Aí perguntaram para mim: você vai lá em Fortaleza, lá no interior, para o enterro? Para ser sincero, essa resposta eu não tenho ainda, porque eu vou ter que fazer uma peregrinação muito grande para ver alguém que não vai me ver. E aí, aonde vem uma outra ponto de interrogação na nossa vida, e uma pergunta: não espere que alguém morra para você poder dar um abraço. Não espere que alguém morra para você dar um telefonema. Não espere que alguém morra para você dizer: eu te amo. Eu te amo. Para você dizer: com você eu moro até na rua e vou ser feliz. Deus criou as coisas para nós usarmos e as pessoas para nós amarmos. Nós invertemos tudo. Nós amamos as coisas e nós usamos as pessoas. Hoje as pessoas, os nossos relacionamentos são descartáveis. Então não espere alguém morrer para você dizer que ama. Se você tiver alguém que você precisa dizer que ama, pega o teu telefone, liga para ele, para ela. Diga: olha, faz tanto tempo que a gente não se fala, a gente brigou por nada. Às vezes a gente briga por nada. Por nada. E a gente deixa aquilo entrar no nosso coração. E a gente vai construindo uma vida infeliz. E quando chegar no leito de morte, a gente vai analisar a nossa vida e a gente vai dizer: a minha vida não valeu a pena. Não valeu a pena. Porque do que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Porque a eternidade, ela é construída aqui e agora, juntamente com o meu semelhante, juntamente com as outras pessoas. Não deixe o dinheiro te usar para que crie uma raiz de avareza dentro do teu coração. Use o dinheiro para construir amizades, para abençoar pessoas. Todo dia quando você acordar, diga para alguém: eu te amo. Faz uma ligação. Às vezes eu fico assim com a minha esposa, ela, às vezes eu falo até para ela: mas para que tudo isso? Mas todo dia ela liga para a mãe dela. Toda semana ela vai na casa da mãe dela. E ela sabe, ela fica preocupada: eu não estou trabalhando, eu tenho que dar alguma coisa para minha mãe. E às vezes a gente tem, não ajuda nada. Aí eu falo assim: mas para que tudo isso? Aí a gente, lembrando disso, a gente fala: eu só vou ter uma oportunidade de fazer a diferença na vida dessa pessoa. Ela está certa, eu estou errado. Ela está certa, quem faz isso está errado. Porque a gente vai devagarinho com as nossas correrias do dia a dia, a gente vai esquecendo do que é mais importante. E o mais importante é colocar Deus dentro do nosso coração. E quando a gente coloca Deus dentro, isso reflete como eu trato meu semelhante. João diz o seguinte: olha, que aquele que ama, que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Porque o amor de Deus está exatamente nisso. Quando você tem Deus, você tem amor para dar para os seus irmãos. Você tem perdão para dar para os seus irmãos. Então não espere você ter que fazer uma peregrinação de mais de 12 horas
de viagem de um lado para o outro, e pegando transporte, e pegando avião, pegando ônibus, para você chorar num caixão e dizer eu te amo, quando não vai te ouvir. Se eu falei. Se eu não falei, ela não vai ouvir mais. E sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar pensando, eu poderia ter agido de uma maneira diferente. Ou se a gente agiu de uma maneira diferente, a gente vai ficar com o coração tranquilo, como o coração do pai do filho pródigo. Porque quando o filho pródigo se embrenha no pecado, o pai não fica de maneira nenhuma com sentimento de frustração, porque ele sabia que ele tinha feito o melhor para o seu filho. Então, quando alguém nosso partir, a gente sabe se nós fizemos o melhor ou não. Salomão, ele vai procurar felicidade em tudo. Aonde você está procurando felicidade? Talvez a felicidade esteja do seu lado, a felicidade esteja na sua casa, a felicidade esteja nas pessoas que convivem perto de você. A Bíblia diz que Salomão procura a felicidade em todos os lugares, e ele não acha. E no final, ele vai dizer no capítulo 12, e o último versículo do capítulo 12, porque Deus, verso 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até as que estão escondidas. Então, não espere que alguém morra para que você possa dizer que o ama. Quando você sair daqui, liga para sua mãe, liga para o seu pai, para o seu irmão, para o seu amigo, porque no final, quando você contabilizar a sua vida, vai ser esses pequenos momentos que vai dizer se você foi uma pessoa feliz ou não. Talvez eu não queira morrer no melhor hospital do Brasil, o Albert Einstein. Talvez eu possa morrer na PUC, aqui no Ouro Verde, mas que tem um amigo segurando a minha mão, não sozinho, porque eu fiz a diferença na vida dele. Então saia daqui e valorize aquilo que realmente deve ser valorizado. Fique de pé em nome de Jesus. Pai, no nome de Cristo Jesus, eu quero te agradecer neste momento, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que o Senhor possa consolar os nossos corações, Pai, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória, uma semana de graça, Pai, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga